estudava pra caramba, Legal. o cara já chega no catolicismo, assim, na quase faixa preta, porque assim, tanto Luan, ele intrigava com pergunta, né, Edson? Fala aí. Só pergunta cabulosa. Assim, aí chegou devorando tudo, assim. Hoje estava num grupo lá, querendo um livro lá de Santa Rita de Cássia, acho, não era isso, Ed? Você viu? Acho que era. Menino bom, menino bom. Lá todo protestante que estuda vira católico. É isso aí. O cara já arrumando treta no primeiro minuto. É isso aí. Ô, Igor, fica à vontade. É contigo aí. Tá bom. Meu nome é Igor, sou esposo da Tuane. Essa é a melhor credencial dele, gente. E eu sou veterinário de formação, atuo na parte de ortopedia veterinária. Eu faço cirurgia em cachorro e gato. Ortopedia e neurocirurgia. Tem 15 anos já que sou formado, tenho 38 anos. E nós estamos esperando o nosso 7º filho. Quando o Thiago me adicionou lá, né? Aí colocou umas credenciais lá, fiquei rindo. Porque justamente na obra, a gente, no Opus Dei, a gente não nem ostenta o fato de ser do Opus Dei, nem esconde, né? Normalmente não é uma credencial que a gente chega, ó, vou falar aqui sobre tal assunto e eu sou do Opus Dei. Até porque a gente não fala em nome do Opus Dei, né? A gente fala em nome de si mesmo. Tem vocações que chegam ao Opus Dei muito imaturas, de idade, de tempo de igreja, e tem algumas que chegam mais maduras, né? Então eu vou falar para vocês hoje sobre plano de vida. E essa, vamos dizer assim, a credencial que eu mais gostaria de utilizar aqui é que tem 15 anos que eu faço, né? Tem 15 anos que eu participo de missa diária, tem 15 anos que eu faço esforço de ter minha oração pessoal, tem 15 anos que eu estou nessa luta aí da confissão, né? É o que tem de mais valioso num plano de vida, é se confessar, né? Aprendi isso com o professor Olavo. O professor Olavo falava, inclusive, que na educação dos filhos, né, dos nossos filhos, mais do que um conjunto de regras, de coisas a serem feitas, né, de pode e não pode, a gente tem que transmitir a eles, porque a gente tem que viver uma vida de confissão. Ele fala ali não só no âmbito católico, né, mas no âmbito de saber confessar o que você sente, saber confessar o que você vive, saber confessar com sinceridade aqueles movimentos da sua alma, né, do que aconteceu, se você sentiu inveja, se você sentiu, se você ficou vaidoso, se você gostou ou não gostou, e então o plano de vida vão ser essas balizas. Nós poderíamos pensar numa série de formas de planos, né? Tem um plano para ficar forte. Aí o Thiago que ia dar a aula para a gente aqui. Tem outros aí, Thiago? O Ederson que está puxando esse time aí. Coisa boa. É porque eu sigo... A formação do Ederson foi coisa assim... Eu sigo você no Instagram e eu vejo lá o 10/365 e tal. Comecei a segunda contagem lá, não foi fácil, não. Mas sem contagem também eu não vou, não. O Edson está aqui. O número de contagem dele, na verdade, é a quantidade de vezes já que ele tentou começar e não conseguiu, entendeu? Então tá lá, 150 de 365, que é 150 tentativas de começar, entendeu? Nessa parte de academia eu me identifico com ele. Tamo junto. E na luta contra o doce também. Coca-Cola, o do Edson é Coca-Cola. O Edson é Coca. Teve um dia que teve uma reunião, a Tuane estava tomando Coca, né? E você, poxa, Tuane, você estava, acho que na quaresma, né? Bom, então a gente teria aí plano de estudo, né? Então você monta um plano de estudo. E então você mapeia, o próprio professor Olavo falava sobre
sobre isso do plano de estudo, de você mapear o mapa da ignorância, né? Você mapear o que você quer estudar, o que você sabe, o que você não sabe, e que é mais importante do que começar a estudar na Tora, assim, é você mapear o que você já leu, as referências bibliográficas, enfim, tem vários planos. O que eu estou habilitado a falar com vocês é o plano de vida espiritual. Então, para ilustrar, assim, a importância disso, eu me lembrava, quando a Tuane me falou antes de ontem, que, amor, você vai falar lá na confraria. Eu falei, com que roupa que eu apareço lá? Então, eu lembrei na hora, quando eu já comecei a me preocupar com essa partilha aqui com vocês, eu me lembrei daquele filme, se eu não me engano, é O Preço do Amanhã, é aquele filme que o valor, o dinheiro naquele filme é o tempo. Vocês já viram? Quem aí já viu? Assim, uma ficção em que as pessoas têm um tempo inscrito no punho delas, assim. E então elas vão lá e fazem um serviço, trabalham lá nos ofícios delas, e elas recebem lá 4 horas de vida. E aí elas vendem uma casa e recebem 3 dias de vida. E mostra esse drama de pessoas morrendo porque o tempo acabou, e outros com, assim, 100 anos, 1000 anos, tinha gente que tinha muitos anos, né? Então tem uma pegada um pouco comunista, assim, de vamos roubar o tempo de quem tem muito para distribuir com quem não tem, mas mais do que isso, assim, que a gente consegue com maturidade superar essa coisa do Robin Hood aí, da divisão, dá para aprender muito, porque você vê como o tempo é valioso, né? Como naquele tempo que eles têm, eles precisam fazer algo. Tem uma parte particularmente assim marcante, porque quando o cara, o protagonista lá consegue pegar muito tempo de uma pessoa que ia morrer, pessoa que estava sem sentido na vida e deu lá, sei lá, 1000 anos para ele. E ele vai dar uma quantidade de horas muito grande para um amigo dele. E esse amigo tinha o vício na bebida. E ele não podia beber porque ele não podia gastar as horas que ele tinha de vida com bebida. Ele tinha esposa, filhos e tal. E como esse protagonista vai lá e dá um monte de horas para ele para de fazer as coisas que eram o dever dele, vai lá e morre de tanto beber. E depois a esposa do cara, que era amigo, né, fica indignada com ele, porque você deu para ele aquilo lá e ele foi lá e morreu, né? Mas mais do que isso, né? Também me veio na memória, assim, uma parte do livro do Ítalo, aquele do Mago. Quem já leu Chapéu do Mago? Um trecho dele, acho que um trecho não, boa parte dele é tirado daquelas super lives de psicologia, né? Que tem no YouTube. E em uma delas lá, o Ítalo, só para ilustrar o plano de vida espiritual, tanto esse filme como essa outra imagem, peguei 2 coisas aqui para ver se eu acertava vocês. A outra foi essa aula do Ítalo, que ele cita o deus Cronos, que destrói tudo, e aí umas ninfas, ou algum nome de alguma coisa lá, tipo, né, bem deusas, tiram Zeus, né, e esconde, e leva Zeus para um retiro, e nesse retiro pega as coisas não da matéria, mas do espírito, né, da espirituais, pega a luz e faz ali aquele cajado de luz para Zeus, e Zeus consegue matar Cronos, né? O tempo não mais destrói todas as coisas. Zeus, com o poder que ele tem, consegue vencer Cronos porque não está mais preso na matéria. E é uma aula que é uma analogia a esse retirar-se, né? É uma analogia à vida interior, à vida espiritual, né? A vencer o Cronos, o tempo, né? E eu acho que isso é o ponto de partida do motivo pelo qual a gente faz um plano de vida espiritual.
né? É para que... uma outra coisa que no caminho também eu me lembrava, e aí eu fecho os exemplos para a gente ir para o assunto, para os passo a passo do plano espiritual, é justamente aquele ensinamento do fazer o pão, né? O fazer o pão, muita gente trabalha, muita gente se esforça no cumprimento do dever, muita gente leva a sua vida de operário, de trabalhador, de pai, de mãe, de esposo, mas pode faltar a muitos desses a consciência do porquê está fazendo aquilo, né? E tem uma analogia que o padre Francisco Fausto faz, muito bonita, que é que quem trabalha no escritório, assim, como chama? Ele cita quem trabalha em escritório, que não saiu não, Edson, fala aí. Dois lugares de trabalho que você está falando? Um do lado A pessoa do que outro? trabalha assim, ela é sem ser... Oi? Auxiliar administrativo. Não, chefe, assim, no escritório, enfim, duas pessoas que trabalham sentadas, mexendo com documento, dois executivos. A minha vida é tão distante de ser um executivo que eu não estava fugindo do meu imaginário. Dois executivos que trabalham ali com coisas de burocracia, sentados, papelada, podem executar as mesmas tarefas a vida inteira, e um pode se santificar e o outro pode não se santificar, né? Pelo valor que eles atribuem àquilo que eles fazem. E é muito curioso isso, porque qual que é o esforço de um cristão, qual que é o esforço de uma pessoa que quer fazer um plano de vida espiritual, que não quer viver somente aí nas coisas que Cronos destrói, né, mas quer viver também nas coisas do Espírito? Qual que é o esforço? É trabalhar com Jesus, rezar, estando na presença de Jesus, é participar da missa com o coração preso a Jesus, porque é possível a gente estar na missa de corpo presente, né? A gente não está morto, mas está ali de corpo presente, né? Normalmente, missa de corpo presente é a missa do defunto, né? A gente está ali, mas não está ali. É possível que a gente esteja com os nossos filhos, com a esposa, e esteja de corpo presente. E como que a gente faz para estar ali com Jesus, para estar ali com Nossa Senhora? O grande exemplo de quem tinha um plano de vida eficaz é São José, porque quando ele fazia um armário, ele fazia com Jesus. Quando ele fazia uma mesa, ele fazia com Jesus, né? Quando ele, não, eu vou executar isso aqui porque é para sustentar, é para cuidar de Nossa Senhora. Então, tudo que São José fazia era por Jesus e para Nossa Senhora, né? Para Jesus e para Nossa Senhora. Esse é o modelo de vida ordinária, de vida comum, e de alguém que conseguia levar essas coisas cotidianas, aparentemente ordinárias, aparentemente simples, e transformá-las em vida espiritual, né? E a gente corre o risco. Então, qual que é o motivo que a gente está aqui? Não, eu quero estabelecer um plano, assim como o cara que vai malhar, ele começa ali pegando pouco peso, né? Eu já fui muito de malhar, jiu-jitsu e tal, estou um pouco aposentado aí. Tem uma certa memória nos músculos aqui, mas no começo, rapaz, dói, né? A gente puxa ali peso e a primeira semana vai na raça, né? Eu lembro que eu fui tentar fazer uma época CrossFit e não deu certo, cara, porque eu sou muito competitivo. E aí eu cheguei lá no CrossFit, tinha umas mocinhas magrinhas, subia na caixa, descia da caixa, corria, eu falei, não posso perder dessas moças, não. Competitivo e machista, né? Eu não vou perder dessas moças, não. E corri, subi nos trem, carreguei os trem, aí ficava 29 dias sem ir, lesionado. Pô, tá me descrevendo, só que eu concorria com os velhos.
Aí, pô, vou. Não, agora eu tô melhor. Mês que vem eu vou. Aí ia de novo, aí tinha os velhinhos, pô, não perder pra mulher. Até que eu perdi para umas lá. Agora, para os velhinhos não dava pra perder, não. Aí machucava de novo. E a gente corre o risco de fazer um plano de vida espiritual assim, né? Vou colocar aqui de manhã 1 hora de oração, vou colocar aqui a missa meio-dia, tal hora, e vou colocar isso, vou colocar isso, vou colocar isso. Aí tu vai ficar com os músculos tudo doendo, não vai conseguir, não vai encaixar na sua rotina e vai falar, pô, não consigo, enfim. A minha ideia aqui hoje, então, é tentar mostrar para vocês aí como que a gente faz isso, né? Não tem uma espiritualidade de alcançar Deus nos pulinhos, né? Como que seria isso? É assim, ó, agora eu tô malhando, então eu tô aqui na Terra, eu tô no reinado de Cronos, né? Nossa, mas eu tenho eu tinha que estar fazendo por Jesus. Então, levanta a cabeça para o céu, né? E hoje Jesus faz uma ejaculatória. Aprendi que ejaculatória é uma coisa legal no plano de vida. Jesus, eu te amo. Aí foi lá nos Zeus, né? Falou com Zeus, volta pro Cronos. Aí puxa o ferro, sei lá, faz alguma coisa. Não, tem que atender alguém. Aí atende ali e terminou. Nossa, mas eu esqueci de fazer tal coisa. Então vou rezar a Ave Maria. Aí bota a cabeça lá no céu, né? Ave Maria, volta para a Terra. E o plano de vida espiritual não é isso, né? É justamente esse esforço de tornar connatural, esse esforço de transformar 1 hora de atendimento em 1 hora de oração. É esse esforço de transformar uma cirurgia ortopédica em oração. E é possível. É possível. Eu partilho para vocês aqui uma coisa que era um dilema ético meu, uma dificuldade minha, porque, poxa, eu ganho dinheiro com cachorro, né? Aí eu ficava assim, tá errado isso, né? Não tá certo, né? Eu tinha que estar fazendo uma coisa mais nobre, o povo, as pessoas estão gastando muito com animal, tá errado, então isso eu tinha esse dilema. E aí eu fui compreendendo, e foi até um padre amigo meu, padre François, que falava, Igor, todas as atividades, a maioria das atividades que não sejam um mal intrínseco, né, um mal em si mesmo, elas podem ser santificadas, elas são santificáveis. E cuidar de animais, ainda que eu não goste, falou, né, ainda que eu não goste de animais, é uma coisa mais nobre que, sei lá, consertar alguma coisa imaterial, alguma coisa material, é uma vida, né? Então você faz assim, ó. Você faz assim, as pessoas que são equilibradas, você cobra ali um preço justo. As pessoas que são desequilibradas, porque aí essa era a parte do dilema, tem muita gente desequilibrada. Ele falou, as pessoas que são desequilibradas, elas vão gastar o dinheiro delas com qualquer outro desequilíbrio, seja cabelo, carro, bolsa, bebida, droga, elas vão gastar. Então, essas desequilibradas, você arranca o máximo possível do dinheiro delas. Olha o conselho do padre, né? Gostei desse padre. Ele se arranca o máximo, porque você está se esforçando para ter uma família numerosa. Eu vou te ajudar a fazer um bom uso do dinheiro, melhor do que essa pessoa faz. Então, assim, pode cobrar à vontade. Cobra à vontade. E outra coisa que foi encaixando para mim é que a possibilidade de devolver para Deus algo que ele fez, né? Então, a minha área específica é ortopedia. Eu devolvo para Deus o osso dos animais o mais próximo da perfeição com que Deus fez. Esse é o meu trabalho, essa é a santificação do que eu faço. Buscar a perfeição ali naquilo que eu faço, né? O que é a liturgia? A liturgia é um trabalho para o povo. O sacerdote, ele é encarregado do trabalho para o povo. Ele é essa ponte, ele é a ponte entre Deus e os homens. E nós também somos chamados, porque participamos não do sacerdócio ordenado, mas do mundo sacerdotal de Cristo, nós também somos chamados a ter esse serviço
sacerdotal. Nós somos chamados a ter esse serviço sacerdotal de pegar as coisas simplesmente humanas, né, como o padre faz, pega ali aquilo que foi trabalhado, o pão, o vinho, e leva para Deus. O Jorge está vendo a aula? Se for, aí eu começo a tremer na hora. Não, eu mandei mensagem para ele, mandei um link e mandei mensagem para ele. Ele falou assim, sensacional, o Igor é um homem muito bom mesmo. Beleza. Então, o sacerdote não pega ali aquelas coisas simples, o pão, o vinho, e pela ação dele, né? É claro, ele é ordenado e tal, mas nós também, nós pegamos aquela coisa ali meramente humana e oferecemos para Deus, e aquilo se transforma, adquire um valor sobrenatural. Como que a gente faz isso? Já que a gente tem o pecado original, já que a gente tem essa inclinação de deixar que Cronos destrua as coisas, né, putz, passou o dia, cara, eu nem lembrei de Deus, passou o dia e... o Thiago lembrou aqui agora do Jorge. O próprio Jorge fala antes do atendimento de um paciente, né, da gente colocar assim como aquele burrico que quer levar aquela alma para Deus, né, e às vezes um atendimento, outro, no meu caso a cirurgia e o cuidado com as crianças, e foi ver, putz, passou o tempo e eu nem estava aqui, né, tem um livro que também é muito bom que fala disso, aquele Presença Total, do Luiz Lavelli, que fala justamente de estar nas coisas, né, São José Maria Escrivá fala, né? Faz o que deves e está no que fazes. Esse esforço de estar naquilo que a gente faz e de colocar valor sobrenatural. Primeiro ponto é, a gente não vai conseguir imediatamente. A gente não vai conseguir, sei lá, alguns conseguem mais rápido. Um exemplo claro disso é Santa Teresa d'Ávila. Santa Teresa d'Ávila, para conseguir fazer a oração mental, ela demorou 20 anos para conseguir fazer sozinha. Durante 20 anos, ela ia para a oração mental com um livro de vida espiritual. Ela lia um pouco, e aí o livro dava alimento, munição para ela, para que ela conseguisse fazer a oração. Uma doutora da igreja, mestre de vida interior, gastou 20 anos. Então, assim, né, o Ítalo fala muito isso, né? Calma, porque nem para ser ruim, a gente é muito ruim. A gente é, assim, medíocrezinho mesmo, né? Nem para ser ruim, a gente é um Hitler. Então, é esse pé no chão de saber que, se Deus quiser, Ele vai nos fazer alcançar degraus altos, né? Avançar com velocidade. Especialmente aqueles que são fiéis devotos de Nossa Senhora. É só olhar a diferença do evangelho de São João para os outros três, né? O de São João é mais profundo, porque Nossa Senhora foi morar com ele. Filho, eis tua mãe, né? E a partir daquele dia ele levou ela para casa. Então ela dava ali uns spoilers para ele de coisas celestiais. Então, é esse esforço. Tem outra frase de São José Maria Escrivá, que eu acho que ela resume isso. É nunc cep. Agora começo. Ou odie, nunc. Hoje, agora. Caiu, agora recomeço. Caiu, hoje, agora. Porque nós temos essa tendência aí, a tendência do crossfit, né? Vai um dia e e fica 29 dias sem ir. E é uma tentação mesmo, quando a gente não consegue cumprir o plano. Poxa, mas um plano tão simples, um plano, a gente olha assim, né, que uma das coisas interessantes, eu vou começar a entrar no plano em si mesmo, que eu estou só na introdução. Quando a gente não consegue, a gente olha assim, caramba, parece coisa de adolescente, não consigo cumprir um negócio tão simples, né? Essa consciência que a gente precisa da ajuda de Deus mesmo. Principalmente para que não seja o cumprimento de uma norma pela norma, um voluntarismo, né?
que não seja outra coisa que o Ítalo fala, uma porta estreita que nos leva para o inferno. Um enxar de coisas que eu faço, mas que não trazem a mim felicidade. O plano é justamente para que eu tenha uma vida espiritual plena que ilumina, que ilumina toda a minha vida. Então, o que é um plano? Falamos, o plano vai ser essa organização diária, essa organização semanal, essa organização mensal, essa organização anual, que irá nos ajudar a ter encontro com Deus, diário, semanal, mensal e anual. É justamente isso, o plano não é só um plano para o dia, um plano para a semana, um plano para o mês. Eu sou uma pessoa muito indisciplinada, e aí, recentemente, conversando com os amigos, a Tuane que brinca assim, amor, se você anotasse os livros que você lê, você ia parar de ficar achando que você não lê nada, que eu leio tão pouco, eu leio tão pouco. E aí eu fui vendo, né, Nárnia, Senhor dos Anéis, isso aqui, conversando com os amigos, eu fui, caramba, eu já li muita coisa, né? Especialmente as infantos juvenis, assim, eu me amarro, porque na minha infância e juventude eu não li isso, né? Era rapaz de rua, golzinho, futebol, pipa. E aí, quando começou a chegar os livros das coleções das crianças, Senhor dos Anéis e tal, que a gente comprou pensando que era para eles, né? A Tuane morre de rir, que é os que eu mais gosto. Senhor dos Anéis é adulto. E esses, assim, eu vou 1 hora e tal, enfim, eu sou muito desorganizado, mas já são 15 anos fazendo isso. Então, eu olhei recentemente e falei, realmente eu já fiz algo. A gente negligencia o poder de 15 anos, né? Aí o Ícaro que fala, né? Me dê 10 anos. E de fato, assim, cara, 15 anos que se eu botar na balança, deve ter aí umas 50 vezes só que eu não fui na missa. Então, isso vai gerando uma bola de neve espiritual que nos vai deixando mais forte, né? São José Maria Escrivá também fala que a vida espiritual ela é como uma fibra de um tecido. Ela nunca está sozinha. Então, quando uma se fortalece, ela fortalece o tecido inteiro. Também os vícios, né? Também as inclinações ruins. Quando você abre a porta para uma, ela te leva com várias outras, né? Santo Agostinho falava isso, né? Quando ele estava ali na luta pela conversão dele. Ele fala e ele romantiza, né? Um bom sanguíneo, e ele fala que conversava ali que via a pureza se aproximar dele, e a pureza falava para ele assim, vem, você vai ser feliz comigo, né? E aí a luxúria falava para ele do outro lado, mas você vai me abandonar? E aí, junto com a luxúria, a preguiça falava, nunca mais vai estar com a gente, nunca mais vai conversar com a gente. E ele, naquele esforço de não ouvir ali a preguiça, a luxúria, né, a avareza, começou a dar ouvido para a pureza, e a pureza trouxe a perseverança, trouxe a constância, enfim, não lembro bem quem eram essas senhoras que ele conversava, mas é esse exemplo de que a gente, poxa, insiste, eu vou fazer esse plano aqui, vou adequar, vou conseguindo, vou de novo, nunca chepe. Agora, né? Agora começo. Começar e recomeçar. Começar e recomeçar. Esse é o segredo da filiação divina. A pessoa que se sabe filho de Deus. E que se sabe filho de Deus, e por isso, então, começa e recomeça, e recomeça, e recomeça. A filiação divina, o ser como criança, que Jesus nos pede, né, para ter um coração como criança, não é um coração, talvez choque, isso não é um coração puro. Mas a criança tem um coração puro. Sim, mas assim, eu vejo meus filhinhos de 7, 8 anos maltratando uns aos outros, né, excluindo o amigo da brincadeira, as coisas que a gente olha assim,
poxa, assim, uns coraçãozinhos né, que às vezes vê o outro chateado e insiste em chatear. Então, o que é esse coração como das crianças? É um coração que confia no pai. Isso a criança tem. Isso a criança tem. Um coração que confia no pai. Isso a criança não perde. Assim, a criança errou, mas ela confia no pai. Ela caiu, mas ela confia no pai. Ela fez o que o pai não queria, mas ela sabe que pode confiar no pai. Esse ode, nunca, né? Hoje, agora recomeço. Começar e recomeçar. Então, de que é feito um plano de vida? O plano de vida, ele é feito. Eu não sei se é aquele psiquiatra, ou psicólogo, Saulo Barbosa, não sei se é ele, mas uma vez eu vi um link patrocinado que falava sobre ilhas de estabilidade. Não sei se é ele que fala disso. E na hora eu saquei assim o que ele estava falando. Eu não vi nada dele, eu só vi a propaganda, mas esse nome ficou na minha cabeça assim. Putz, cara, ilhas de estabilidade são as normas que a gente coloca num plano de vida, né? Eu pensei assim, e como eu falava, no plano de vida que inclui o dia, a semana, o mês e o ano. Essas ilhas de estabilidade que vão justamente nos fazer, nos colocar nessa luta aí do Cronos e de Zeus, né? Essas ilhas de estabilidade que vão, ao longo do nosso dia, nos lembrando, nos acordando, nos mostrando por que a gente está ali, né? Então, essas ilhas de estabilidade são normas, são metas diárias, são balizas de avaliação, são coisas que a gente faz para a gente encaixar a nossa vida espiritual, para a gente não viver naquilo que os nossos sentidos nos chamam o tempo inteiro, né? E para quê, né? Para quê eu já falei um pouco, o que é, de que é e para quê. Para quê? Para a gente ser contemplativo no meio do mundo, para a gente ter presença divina, para a gente fazer as coisas na presença de Deus. E aqui, recordo de novo, como São José é o nosso modelo de presença divina, né? Fazer as coisas por Jesus, fazer as coisas com Jesus, fazer as coisas com Nossa Senhora, almoçar com Nossa Senhora, jantar com Nossa Senhora. E aí, pasmem, né, cara, uma coisa que pouca gente pensa, assim, é que numa família judaica, numa família de judeus, quem conduz a oração é o marido, né? Então estava ali na mesa José, a Virgem Maria, Jesus, e quem puxava a oração era São José. Aí vocês imaginam na Páscoa, né? José, geralmente o pai judeu pergunta para o filho na Páscoa judaica. Você sabe por que essa noite é diferente das outras? Imagina São José perguntando isso para Jesus. Aí Jesus, pô, pai, deixa eu te explicar aqui. Explicar o que vai acontecer daqui uns anos aqui, nessa noite, né? Então, fantástico isso de uma vida de presença divina, cara. Uma vida em que aquilo que a gente toca vira ouro. O rei Midas, né? Claro que, ao contrário, né? Ele transformava as coisas de ouro como um castigo das burrices dele, né? Mas aquilo que eu toco vira ouro. Aquilo que é a alquimia espiritual, né? Uma alquimia espiritual de transformar em ouro a oração mental, sim, claro, né? Tirar dela alimento para o meu dia. A missa também, claro, mas também aquelas coisas que a gente faz nesses intervalos, estes momentos, essas ilhas de estabilidade, elas são para nós alimento para que todo o restante da nossa vida de homens comuns, pais, esposos, também sejam locais que a gente transforma tudo em ouro. Né? Então, como que a gente pode começar? Eu falava, né? A gente não começar puxando muito peso, porque pode causar aí uma lesão, uma contratura muscular, até mesmo uma desistência, né?
Porque a gente se sabe incapaz, porque a gente se sabe ainda necessitado de maturidade, que a gente se sabe, não que a gente vai ficar pensando em que camada a gente está, não que a gente vai ficar pensando em que morada de Santa Teresa a gente está, em que degrau tem um santo que fala dos degraus também, a escada da fé, né? Não que a gente vai ficar calculando isso, mas para que a gente, porque a gente tem consciência de que a gente não é grandes coisas, mas também é aquilo que é muito bonito, essa passagem que Jesus chama os 12. Ele sobe a montanha, reza, desce e chama os que ele quis. Não chama os melhores, mas também não chama os piores, né? Essa mentalidade de, Deus me chamou porque eu não valho nada, Deus me chamou porque eu era o pior. Está errado também, né? Está errado. Chamou os que ele quis. Chamou a mim, chamou vocês porque ele quis, porque a gente vai saber depois. Então a gente tem as nossas dificuldades, mas a gente tem os nossos méritos, as nossas correspondências também. Então, para que a gente caminhe aí, é imprescindível que a gente comece o dia oferecendo o nosso dia. Esse início e o fim são os pontos que vão nos nortear, assim, né? Não começar o dia atropelado. E é simples, cara, é simples, assim, um exercício de presença, um exercício de presença de Deus, sinal da cruz, e um oferecimento das suas obras do dia, né? Um exercício de presença que o Ítalo também ensinou é aquele do serviam, né? Acordar, sair da cama e oferecer para Deus o nosso serviço. Serviam, né? Eu estou aqui, Senhor, para te servir, para servir os outros. O serviam é um bom exercício de presença para começar o dia. E o oferecimento de obras, então. Eu te ofereço meu dia, meu trabalho, meus atendimentos, minhas cirurgias, o cuidado com a família. Ao longo do dia, é bom que a gente... É bom que ao longo do dia, a Tuane está me dando uns spoilers aqui. A minha consciência está aqui. Não esquece de falar tal coisa. É bom que ao longo do dia como que a gente refaz esse oferecimento? É retificando as intenções. Assim que a gente percebeu que a gente fez algo ali que pode ter sido ou ruim ou muito boa, putz, arrebentei. Tem uma passagem do livro Caminho, de São José Maria Escrivá, que ele fala: quando ouvires os aplausos dos teus acertos, lembra-te das risadas que os teus erros causaram. Claro que não é para sair contando para os outros os seus erros, para que eles riam de novo, mas só para você saber que você que acabou de fazer essa coisa muito boa é capaz de fazer uma muito ruim. Né? E retifica a intenção, Senhor, é por ti, é para ti. O oferecimento de obras que a gente faz aqui em casa, e era também o que São José Maria Escrivá fazia, é aquela oração a Nossa Senhora, da consagração. Ó minha Senhora, ó minha Mãe, eu me consagro inteiramente toda a vós, porque assim sou vós, ó minha Senhora, ó minha Mãe, eu me ofereço inteiramente toda a vós. E porque assim sou vós, fugiu aqui, gente? Cadê? Falhou. Estou falando para os outros, falhou. Ó minha Senhora. Eu me ofereço inteiramente toda voz em prova da minha devoção. Prova da minha devoção. Pronto. Ó minha Senhora, ó minha Mãe. Eu me ofereço inteiramente toda a vós. E porque assim sou vós, ó incomparável Mãe. Deixa eu puxar aqui, porque aí eu vou ler o trem e não vai sair errado. Eu me consagro. Ó minha Senhora e também minha Mãe.
eu me ofereço inteiramente toda vós, e em prova da minha devoção para convosco, eu vos dou meus olhos, meus ouvidos, minha boca, meu coração, inteiramente todo o meu ser. E porque assim sou vossa incomparável mãe, guardai-me e defendei-me como coisa de propriedade vossa. E é claro, você pode colocar aí, no meio dessas coisas que você está colocando, né? Meus olhos, meus ouvidos, minha boca, minha cirurgia, meu paciente. Você coloca as coisas, né? Não só as suas, né? Da minha mãe, da minha sogra, dos meus filhos, os estudos. Oferecer a Nossa Senhora para que ela leve a Jesus, né? Esse foi o caminho que Deus fez para nos dar o Filho dele, e é o caminho que ele escolheu preferencialmente para recebê-lo. Então, oferecer o dia, começar oferecendo o dia. Depois é muito bom que a gente faça esse primeiro tempo de oração logo no começo do dia, porque a gente vai tirar dali alimento para a gente seguir ao longo do dia, né? Então, oração mental. Tem o plano de vida, o aplicativo do plano de vida, não sei se alguém segue ele aqui, faz ele aqui, tem algumas balizas dessas lá, né? Então tem o Falar com Deus, o livro Falar com Deus, mas que essa oração mental não seja só leitura. Eu dei o exemplo de Santa Teresa, né? Então, opa, beleza, vou ficar aqui, vou ler 15 minutos, 30 minutos. Estabeleça um prazo. Cara, minha rotina é muito puxada, 15 minutos, então. Eu vou ler aqui 5 minutinhos e vou falar com Deus. O livro é para nos ensinar a falar com Deus, não é para ensinar a ler com Deus. É falar com Deus. Então, você lê ali, poxa, tem 3 pontos. Realmente, se você for ler os 3 pontos todo dia, vai dar ali uns 12 minutos só a leitura dos 3 pontos. Então, lê um. Poxa, mas eu tenho toque, eu não vou conseguir não ler todos, né? Então, você lê um de manhã, reza, e lê os outros depois, como leitura, né? No Spotify tem o Falar com Deus. Então, dá para você escutar quando está no carro, enfim, dá para você fazer isso. De manhã fez isso, beleza, fui ali, atendi, trabalhei. Igor, eu não consigo ir na missa todos os dias. Quem é que tem filho? Só para eu saber, filho pequeno. Bom, quem tem filho pequeno já provavelmente tem a experiência de que não consegue rezar na missa do domingo, né? Assim, não consegue. Na verdade, assim, a nossa oração é segurar menino, é ir no banheiro, menino que quer... É isso, cara. Essa é a nossa oração. Eu falei aqui, a gente não consegue rezar. Não consegue rezar contemplativamente ali, não consegue prestar atenção na liturgia, porque, inclusive, até contemplar a gente consegue, eventualmente, e deve ser o nosso esforço de conseguir. Me explico. O que é a contemplação? A oração mental, o oferecimento de obras, o Sérvia, a consagração à Nossa Senhora, a leitura que a gente faz, tudo isso, a gente está de forma ativa buscando a Deus. A gente está ali no nosso esforço de encontrar com Deus. A contemplação é quando a gente faz uma oração de forma passiva. Como assim? A gente é atingido pela oração. Vocês já fizeram, os mineiros aqui já tiveram tem uma experiência de contemplação quando vão para a praia. Eu sou mineiro também. Então, quando a gente ia para Guarapari é a praia dos mineiros, né? Todo mineiro vai para Guarapari. Eu morava em Patos. Quando a gente ia para Guarapari, para o mesmo hotel, para a mesma barraca, todo ano. Mas quando a gente ficava ali na rodovia, ali no carro cheio de tralha da nossa família, e o pai às vezes ainda queria dar carona para os outros, mas quando a gente chegava em certo ponto que a gente conseguia ver o mar, era aquele... nossa, né? Sabe aquele embasbacar-se, porque não parece, não é mais você que olha o mar, é o mar que te olha. Contemplação é isso. Quando você lê algo, contempla uma verdade espiritual, profunda, moral, enfim, e aquilo às vezes é tão bonito, mas tão bonito, tão profundo,
que não é você que está pensando naquilo, é aquela verdade que está te iluminando, te olhando. Vocês já experimentaram isso ou eu estou falando uma coisa que ninguém nunca... Aí você já solta um nu de mineiro, né? É nu. Eu falava com a Tônia esses dias e aí ela me explica um pouco mais disso aí, de contemplação, né? Ela brincando assim, acho que isso aí que você experimentou, talvez eu não tenha experimentado desse jeito, não. Aí eu dei exemplo para ela de uma pintura que chama O Cordeiro. Vocês botam aí no O Cordeiro. O Cordeiro de Deus. Cordeiro de Deus, pintura. Deixa eu ver quem é o pintor dela, que aí vocês... enfim, eu vou mandar aí, eu não sei mexer nesses trem, e colocar ela aqui para a gente ver. Mas é uma pintura que tem um cordeiro, um cordeirinho, cara. Você pensar assim, já sei, eu vou tirar uma foto improvisada aqui, que eu não sou o melhor na tecnologia, mas eu consigo tirar a foto e mandar no grupo. Pronto. Confraria. O cordeiro. É esse segundo aí. Não, é o segundo. Esse aí tem... É curioso, que esse aí que você colocou é muito bonito. Mas ele tem muita coisa, né? É esse aí. Eu mandei lá a foto improvisada, depois vocês baixem, né? Se você olhar, a primeira vez que eu vi ele, né? Falei, legal, né? Pô, um cordeirinho ali. Eu gosto de fazer um cordeiro com alecrim. Eu gosto de fazer churrasco, né? E um cordeiro no churrasco é muito gostoso. É um cordeirinho. E, cara, eu olhei assim, mas depois teve uma Semana Santa que, por acaso, essa imagem estava no meu celular, e eu comecei a olhar ela de perto e via o silêncio dele, a mansidão, ele está acordado, ele está amarrado, e tudo isso foi me fazendo perceber a analogia que ele tem, porque ele foi feito para isso, né, com Jesus, né, o cordeiro manso, o cordeiro que dá a vida silenciosamente, o cordeiro que se entrega para a nossa salvação, o cordeiro que não recusa, né, como naquela parte do filme do Mel Gibson, né, que Jesus encontra com Nossa Senhora, ali pegando a cruz e um cordeiro amarradinho, manso, mas ao mesmo tempo me comunicava ali na hora sacrifício, entrega ativa, né? Poxa, um cordeirinho ali meio quase que dormindo. E é óbvio, ali eu chorava assim, feito um menino, porque o cordeiro me olhava, o cordeiro me amansava, o cordeiro curava minhas feridas. O cordeiro me ensinava o que é sacrifício. E não era mais eu que analisava o cordeiro. E foi uma experiência de contemplação, assim, que eu acho que nesse dia eu entendi o que é contemplação, porque antes eu olhava para essa imagem e falava, cara, não tem nada para ver ali, tem um cordeirinho, né? E naquele dia foi o cordeiro que me olhou, não foi eu que olhei o cordeiro. E eu estava falando disso porque eu estava falando da Santa Missa. E já houveram missas que eu estava ali naquela ansiedade de ver se os meninos me deixavam participar da missa, com algum deles no colo, e às vezes mais mansos ou mais agitados, e olhar ali para as crianças, né, houveram situações também que a minha missa foi muito mais bem aproveitada do lado de fora, ouvindo mais ou menos ali as leituras do padre,
mas a rebeldia das crianças já me fez perceber como eu sou rebelde com o Pai, como eu sou rebelde com Deus. Né? Então, cuidar das crianças, e quando eles estão rebeldes, me fez rezar mais do que está lá dentro. Né? Então, o plano de vida espiritual é para isso, né? É para que a gente transforme em ouro as coisas da nossa vida. A gente tira alimento da missa, a gente tira alimento da confissão, a gente tira alimento da nossa oração mental. É por isso que é importante que a gente coloque ela no plano. É por isso que a gente que é pai de menino pequeno precisa ir na missa em outros momentos da semana, não só no domingo, né? Porque, poxa, não é sempre que você vai conseguir transformar em ouro a rebeldia do seu filho. Ou a mansidão, né? A mansidão é mais fácil, que quando a gente olha eles entregue no nosso braço, assim, é mais fácil de transformar em oração, né? De ver, de ficar ali tentando contar o cabelo da cabeça deles, né? E pensar que o pai sabe quantos tem na nossa. A gente não consegue contar quantos cabelos tem na cabeça dos nossos filhos, né? E o nosso pai sabe quantos tem na nossa. Uns mais carecas, outros não. Aqui o Tiago já está com as entradinhas ali. Então está mais fácil de contar. Transformar em ouro essas realidades. Então, o que eu poderia dizer que é primordial? Começar o dia, inserir a oração mental, inserir a Santa Missa e terminar o dia. Né? Terminar o dia como? Terminar o dia com o exame de consciência. O exame de consciência remete àquela primeira coisa que eu falava lá no começo, da importância do que o Olavo nos ensinou sobre confessar, né? Confessar os nossos sentimentos, confessar inclinações, e o exame de consciência é um momento que a gente olha assim, e pode ser simples, cara, precisa ser constante, né? Precisa ter 15 anos que você faz, 20, 10, 30 anos, aí ele vai ter efeito. Às vezes você começa assim, poxa, será que é isso mesmo? Continua, né? Nunc cep. Agora começo. Odie, nunc, né? Hoje, agora. E o exame de consciência, então, 3 perguntinhas. O que eu fiz de bom? O que eu fiz de bom hoje? O que eu poderia ter feito melhor? E o que eu fiz de errado? O que eu fiz de bom? Obrigado, Senhor. Quando você reconhecer, obrigado, Senhor, porque foi tua graça. Até é o Espírito Santo que suscita em nós o querer e o fazer. Até quando você quer algo bom, foi Deus, não foi você. Ele te inspira a querer, e se você, aquilo que ele te inspirou a querer, você conseguiu fazer, também foi pela graça dele. O querer e o fazer. Então, obrigado, Senhor, porque foi sua graça que me fez. O que eu não consegui, o que eu poderia ter feito melhor? Senhor, me ajuda, me dá a graça de amanhã conseguir fazer isso melhor. E o que eu fiz de ruim? Perdão, Senhor. Com frequência, reconhecer, terminar o dia fazendo exame de consciência e constatando que você não conseguiu fazer nada, é uma oração. É um dia que você termina, que ele não vai te exigir amanhã que você o termine de novo. Né? Quando a gente olha para a vida de muitas pessoas, a gente vê um somatório de dias que não terminaram. É uma montanha de dias que a pessoa nem fez o ato de contrição. Senhor, eu não vivi a minha vida. Senhor, eu não fiz o que eu tinha que fazer hoje. Ela nem fez e nem pediu perdão porque não fez. Porque para muitos, o que resta é pedir perdão, porque já não tem muito tempo, seja numa doença terminal, a pessoa já está numa doença terminal, ou já está idosa. É aquela coisa assim, misteriosamente, o primeiro a ganhar o céu foi uma pessoa assim. O primeiro a ganhar o céu foi uma pessoa assim, que ela já não tinha perspectiva de futuro aqui nessa vida.
mas ele roubou o céu com ato de contrição, né? Com ato de contrição. Estava presente ali, ele estava presente ali. Ele terminou o dia dele do jeito que tinha que terminar. A única coisa, meu dia vai acabar hoje, o que eu posso fazer? Senhor, lembra-te de mim, eu não mereço. Perdão, Senhor. Eu fiz um monte de coisa errada. Não sei se vocês sabem, mas naquele livro da Beata Catarina Emmerich, o livro que inspirou o filme da Paixão de Cristo, né? Vida, Paixão e Glorificação do Cordeiro de Deus, a Beata conta que essa família era uma família de ladrões que iam matar São José e Nossa Senhora na fuga deles de Belém para o Egito. E aí, pela intervenção de Deus ali, Nossa Senhora vê que eles tinham um filho doente. E aí, depois de dar um banho em Jesus, Nossa Senhora fala para dar um banho no menino doente e o menino é curado. E é esse ladrão que vai para o céu. Enfim, volta ao nosso plano, né? Então, o que é bom a gente colocar também? Não só, também coisas milenares que a igreja faz. Né? Por exemplo, o terço mariano. Então, seja no carro, seja entre o atendimento e outro, Igor, eu consigo fazer no Santíssimo, consigo fazer na igreja, eu consigo fazer num momento calmo, num lugar calmo, olhando para a imagem de Nossa Senhora, para uma estampa, para uma pintura, perfeito, ótimo, faça, né? Eu não consigo, o que dá é para fazer, faça, né? Faça, principalmente porque a contemplação dos mistérios é o ponto principal. Né? Tem gente que reza se dedicando a falar as Ave-Marias, pensando no que está falando, e tem gente que reza mergulhando no mistério. As duas formas estão certas, né? O terço mariano surgiu porque haviam monges que não conseguiam rezar os 150 salmos. Então, eles rezavam 150 Ave-Marias. Era uma oração dos humildes, dos simples, daqueles monges que não sabiam latim, não sabiam, não eram tão chiques. Então, o que eles faziam? Ao invés de rezar os 150 salmos, eles rezavam 150 Ave-Marias. Depois que foi se acrescentando os mistérios e tal, é um local de comunhão com Nossa Senhora. É o que Nossa Senhora nas aparições pede. Reze o rosário, né? Reze o terço. É isso que ela pede. Então já tem aí, começar o dia oferecendo, retificar ao longo do dia, né? Pô, marca em um horário, meio-dia eu já vou fazer um breve exame de consciência, retificar a minha intenção. Vou encaixar aí alguma missa a mais na semana, se eu já vou todo dia, ótimo, se eu não vou pôr aí segunda, quarta e sexta, igual academia, né? Pô, começa devagar, põe 2 dias na semana, põe 3 dias na semana. Lá de manhãzinha tinha oração mental também, fim do dia, é muito, muito bom, vocês sabem disso, né? Eu tô chovendo no molhado. Assim como vocês cresceram profissionalmente porque vocês estudam, a leitura espiritual, né? Eu vou ler algum livro de vida interior, todo dia. Cara, 10 minutos que você lê. Não, Igor, se eu não ler 30, eu não vou ler. Leia 10, cara. Leia 10, porque em 20 anos você vai ter lido muita coisa boa. Né? Poxa, eu tô lendo uma aqui super pesada, a Escada do Paraíso lá, do monge lá, né? Cara, eu comecei a ouvir no aplicativo do Peregrino, não deu, cara. Não é para o meu nível intelectual, eu pausei e fui ler outra coisa, Padre Fausto, entendeu? Daqui uns 10 anos eu volto lá. É igual o Chesterton, né? Eu já li aquele Santo Tomás de Aquino, aí eu me amarro em Sherlock Holmes. Leio assim, fácil. Aí fui ler Padre Brown, né? Para ser chique, tem a saga do Padre Brown. É difícil de ler Chesterton, cara. Eu acho difícil. Não sei vocês, mas eu acho difícil. Então, Padre Fausto, cara, lê Padre Fausto, tem muita coisa gratuita e boa, de virtude, né? Então, começa.
É claro que a gente tem que ler coisa difícil também, senão a gente nunca vai ser puxado para cima, né? E é claro que a gente pode mesclar aí também, bota aí 10 minutos de leitura espiritual, 5 minutos do evangelho. Você tem que ter contato com a palavra de Deus ali, ela mesmo, sem ser mastigada, sem ser explicada por alguém. Você mesmo tem que ler, né? Em mais de um momento, quando eu estou conversando com algum evangélico, e conversas boas, assim, não é briga, não, né? No trabalho, um anestesista, um auxiliar veterinário e tal. Cara, sim, não por mérito mesmo, pela graça de Deus, eu leio pouco, mas as coisas que eu leio, eu geralmente as imprimo mesmo no meu coração. Então, às vezes eu despejo a palavra de Deus assim no cara, e chega o cara fica assim, vê que eu sei o que eu estou falando, só que ele pergunta, onde que está isso? Falei, ih, cara, aí já era. É Lucas tal, isso aí não é comigo não, assim, eu sei que isso está escrito, se a gente pôr no Google aí, a gente vai ver onde que está, cara. Um dia, quem sabe, eu decoro a referência bibliográfica, mas bota no Google aí, eu estou operando aqui, estou paramentado, estou de luva, não dá para eu mexer no celular, bota no Google aí que você vai ver que está lá. É isso, cara, imprimir essas verdades no nosso coração, não é a quantidade. O professor Olavo fala disso no começo, que se a gente leu algo e não encarnou, né, não fez tanto efeito. Então, bota meta pequena, mas que isso entre no seu coração, que isso fique marcado no seu coração, né, que você ali rumine, mastigue. Falamos então, oferecimento, oração mental, Santa Missa, exame de consciência, uma breve leitura da palavra de Deus todo dia, uma breve leitura espiritual todo dia, acho que o texto mariano, aí a gente já tem muito elemento, quase todos a gente consegue encaixar, aí não são coisas que vão nos tirar muito tempo. A Santa Missa talvez sim, né? Aqui em Brasília a gente tem uma oferta muito grande de missa, e por isso a gente consegue se deslocar, e tem missa de 30 minutos durante a semana, missa que realmente o padre não inventa. O padre nos dá Jesus, que é o que a gente quer, e pronto, né? E aí a gente fica ali 10 minutinhos depois. Isso é muito importante também. 10 minutinhos de ação de graças, cara. É ali, o padre Paulo Ricardo fala, o Ítalo falou numa época que estava tendo um conflito aí com outras pessoas que falavam sobre ir na missa só em lugares específicos e tal. Ali Jesus opera ex opere operato. O que significa isso? É a presença dele mesmo. É o corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor. Então ali é a presença dele. Nos outros momentos de oração, a gente se esforça para estar com ele. Ali ele está ali. Então ali é um momento privilegiado de oração. É um momento privilegiado de nos reconhecer filhos, né? Jesus nos ensina a ser filho, porque Deus não tem muitos filhos. Deus tem um filho. Nós somos filhos no filho. Deus só tem um filho. Nós somos filhos de Deus porque o Espírito Santo nos insere em Jesus, nos faz filhos em Jesus. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa, mas já falei muito. Ó, tem no WhatsApp aqui. Já falou do terço? Falei do terço. Minha consciência está fazendo checklist aqui. Ah, uma coisa importante. Existem essas normas que gasta tempo, né? Oração, falei aqui, mas existe uma coisa também que é o espírito de tudo isso, que a gente poderia falar aí que são uma espécie de normas de sempre, que fazem muitíssimo bem para que a gente viva tudo isso. Algumas: ordem, alegria, otimismo, esperança, né? E outras que elas gastam pouquíssimos segundos, mas elas vão conectar tudo isso ao longo do dia também.
especialmente as jaculatórias. Eu falei algumas aqui em latim, não precisa ser em latim não, né? Ode, nunc, né? Hoje, agora. Jesus tem misericórdia de mim. Jesus, eu confio em vós. Ou alguma coisa que você leu na leitura de manhã, alguma coisa que você leu da sua leitura da Bíblia, algum trecho que é bom que você fica ali ao longo do dia pensando nele, falando ele. Tem um especial e aí você pega pontos de luta seu e faz jaculatória para eles. Então, quando vier uma preocupação financeira, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Essa é uma minha. Veio assim, putz, financeiramente, Senhor é meu pastor, nada me faltará. Não faltou até hoje, aí, Evangelho segundo o Igor, não faltou até hoje, não vai faltar. Então, você tem alguma luta particular, coloca alguma coisa, né? Faz gatilhos de oração. Poxa, toda vez que eu ver fulano que eu não gosto, eu vou já me preparar de tal forma. Toda vez que eu ligar a chave do carro, o ato de girar a chave do carro, eu vou fazer uma ejaculatória. Senhor, me conecte a você, me ligue a você. Senhor, queima aqui o meu coração, igual esse motor está queimando. Coisas assim, sabe, que a gente vai colocando, que vão dando liga para esse plano espiritual. Senão vira um monte de norma difícil de ser cumprida. Quem que nos ajuda nisso? Isso é importante também. A gente precisa de um diretor. A gente precisa de um confessor, de um diretor, alguém que vai nos auxiliar. Né? Se, poxa, não tenho aqui na minha cidade alguém de confiança, então que seja um amigo com experiência para poder te ajudar nessa busca espiritual. Né? O terapeuta tem a sua função ali, mas a gente tem que ter alguém que olha a nossa alma dessa forma também. Né? E é bom que fosse um padre, justamente porque aí você já aproveita e já confessa. É bom que seja o mesmo padre, né? É coisas que eu não posso deixar de falar, por presumir a fé de vocês. Mas é bom que seja o mesmo padre, porque a gente é safado de ir em padre diferente para não falar o mesmo pecado. Poxa, de novo eu pequei nisso. Então é o mesmo padre, porque aí você vai deixar de pecar às vezes, porque você fica com vergonha do padre. Não é tão perfeito assim, poxa, eu estou deixando de pecar por vergonha do padre, mas deixou de pecar, já tá bom, né? O ideal é que você deixe de pecar porque você ama a Deus, mas se é por vergonha do padre, já é um avanço. Vai no mesmo, cara, porque aí você cria vergonha na cara, ele te ajuda. E ele passa a conhecer sua alma, ele passa a conhecer suas inclinações, se você é mais escrupuloso, se você é mais permissivista, ele vai te entendendo melhor. Bom, já são 10h20, é isso, alguma pergunta? Eu acho que eu falei tudo que eu tinha que falar. Se alguém tiver alguma pergunta. Ô, Ederson, Edson, me ajuda aí, Pedro. Eu só tenho a agradecer, cara. Zero pergunta. A exposição foi clara. E é isso, cara. Assim, eu acho que você teve uma coisa assim que eu acho que foi o divisor de águas, né? Para mim, assim, de tudo que você disse, né? Você falou do seu trabalho, né? E para isso serve o plano de vida, né? Para a gente lembrar de Deus durante a nossa rotina, para a gente poder trazer ao nosso coração, né? Trazer essa centralidade daquilo que importa no nosso dia a dia, né? Porque é isso. O ser humano é isso, né? O Ítalo fala lá que o ser humano é o insano, aquele que esquece. O ser humano é aquele disperso mesmo. E nós não somos diferentes, né? Nós somos exatamente isso. E aí você falou assim, ó, no fundo, é devolver, né, o seu trabalho, né? Você consegue contemplar a Deus quando você devolve a dignidade da criação. Você devolve a perfeição da criação. E assim, esse é o sentido do nosso trabalho também, sabe? Num patamar muito específico, assim como é o seu, o nosso também, né? Devolver a dignidade da criação com a perfeição da criação divina de uma alma, sabe? Devolver a presença, o olhar de Deus, né, para aquela alma dispersa, né?
Então, assim, isso é muito sério, esse chamado da gente. E por isso, assim, a gente precisa, de fato, dessa lembrança de Deus diária, né? A gente precisa dessas ilhas de estabilidade, né? Melhor, a gente precisa imprimir essa verdade no nosso coração. E essa verdade só vai ser impressa assim, aumentando o contato com Deus, aumentando o trato com Nossa Senhora, né? Aumentando o diálogo pessoal. Então, assim, só tenho a agradecer, meu caro, assim, porque é isso também, né? O ser humano é aquele que esquece, e às vezes a gente esquece porque que a gente está aqui, e aí tem, né, assim, uma presença especial como a tua para poder lembrar, falar assim, ó, acorda aí, otário, vamos lá. Ô Edson, você sabe que isso realmente existe uma hierarquia, como eu falava, né? Consertar um carro é algo nobre, né? Consertar um animal é mais nobre do que consertar um carro. E é por isso que eu serei terapeuta também, porque ajudar a consertar uma alma é mais nobre, ainda que seja nobre consertar um osso de um cachorro, né? Eu vejo que a minha vocação é essa também. E aí uma coisa que eu acrescento aqui, que eu compreendi há pouco tempo, ainda que eu ganhe muito bem, graças a Deus, aqui em Brasília, a minha atuação é com um público mais pobre, né? E tem gente que ganha muito mais que eu na ortopedia veterinária e tal. Tem gente que ganha muitíssimo bem. E eu ficava com uma certa, assim, cara, será que eu tenho que migrar para esse público mais sofisticado, mais caro, né? Será que eu tenho será que é um chamado de Deus para mim ir atender esse pessoal? Que a minha carreira vá para esse lado, né? Porque aí eu teria que abrir mão dos cursos que eu estou fazendo de terapia e tal, após do Ítalo agora, e pensar em fazer alguma coisa na minha área, porque senão eu não vou chegar nesse público, né? E aí um padre falou para mim, porque eu estava com esse dilema, ele falou, Igor, é o seguinte, em Jerusalém havia, né, muitos marceneiros, artesãos, que ali na época não era só madeira, era pedra também, que eles trabalhavam, né? Havia muitos marceneiros e artesãos renomados, com aparelhos sofisticados, que atendiam o que você está chamando de público A. Mas nenhum deles fazia o serviço tão bem feito ou com tanto amor quanto São José, que atendia o público C. Sei lá, né? Então, na hora ali, eu comecei a chorar, assim, falei, cara, eu estou no meu lugar, né? Por enquanto, eu estou no meu lugar, não tem que ter essa inquietação. E para mim foi uma alegria também, porque eu já tenho outras analogias com Jesus, né? Eu sou filho de Antônio veterinário, eu sou lembrado por ser filho de veterinário, assim como Jesus, filho de marceneiro, filho de José. E público C também, então tá bom, estou feliz aqui. O pessoal pobre é mais gente boa, os ricos são chatos. Pode crer. Aqui, e nessa sua nova empreitada aí, eu acho que eu falo por todos, tá? Sinta-se à vontade de vir aqui conosco, assim, e sentir, assim, acolhido por tudo que a gente puder te oferecer aqui de conselho, de experiência, Lógico que tu tem a Tony, né? Então fica mais fácil assim, né? Mas, assim, sinta-se você acolhido aqui no grupo, né? E tudo que você precisar, cara. A gente está à disposição, né? De instrução, a experiência. Pô, estamos aí para estar contigo nesse novo caminho aí, né? De terapeuta, tá? Estaremos na pós também. Bora trocar resultado das provas. Eu esqueci de comentar aqui, eu tinha notado umas coisas do roteirista, do personagem, mas aí fica para a próxima. Mas isso aqui é o roteirista que não dá ansiedade, né? É um roteiro específico, né? Dosado na medida para não dar ansiedade, exatamente. Beleza. Eu não tenho nada para falar, a não ser agradecer, tá? Que bom. Zero, assim. O Luan tá ali com a esposa também, muito bom. O Pedro outro dia estava nesse dilema aí de rotina, Pedro, foi esclarecedor para você, pô? Assim, meio que juntou com uma direção com o padre da obra, que eu também fiz, né, para organizar o plano de vida. E aqui eu já ia mudando algumas coisas, tirando, adicionando, mudando o horário. Ele pediu também para eu fixar melhor os horários, né, das coisas, já
oração mental, já joguei lá para cima, que eu estava jogando mais para baixo. Então, deu para organizar muitas coisas, consolidar. A perspectiva de São José, né? Isso contemplar, assim, a vida de São José, não tinha tão claro isso, sabe? Que o Igor trouxe. No final é muito bonito, né? Ali de Jesus e São José ali na Páscoa vira próprio Deus e pergunta essas coisas. Assim, é um ponto de reflexão para meses de oração mental, né? E dessa vida do cotidiano. E só cada vez mais apaixonado pela obra, né? No final das contas. Muito bom. Obrigado. Cara, e para mim também foi muito interessante. A minha esposa é protestante, né? Mas ela também dá para fazer muita coisa, assim, né, bicho, de organizar, mas assim, eu sou recém-convertido ao catolicismo, para mim foi muito interessante no sentido de, por exemplo, oração mental é algo muito negligenciado por mim, né? Assim, eu não tenho, basicamente, né? Eu tenho a oração do terço, a novena e o exame de consciência, né? E o oferecimento do dia. Mas, por exemplo, a oração mental, e principalmente com a dica, né, mesmo que você deu, por exemplo, Santa Teresinha sempre levava um livro, né? Pegar um ponto daquele livro, ler, meditar e orar aquele ponto, eu acho que vai me ajudar muito, assim, a ter uma oração guiada, sabe? Porque a minha dificuldade em orar mentalmente é, pô, pelo amor de Deus, eu começo orando e termino pensando em coxinha. Picanha, né? Picanha, né, Luan? Picanha, exatamente. Então, isso aí foi muito bom. Eu também achei interessante. Isso me pegou muito. Assim, acho que essa é uma frase que eu vou meditar, inclusive em oração mental, né? Quando você falou sobre uma vida que transforma aquilo que a gente toca, que aquilo que a gente toca vira ouro, né? Tipo, sobre os atendimentos, sabe? Às vezes a gente tem um tempo curto, assim, entre sessão, né? E nesse tempo curto, pensar sobre isso. Tipo, eu preciso fazer com que aquilo que eu toco, né, vire ouro, né? Com que aquele paciente vire ouro, né? Não, exatamente. Óbvio que não é ouro, mas eu digo vire ouro mesmo, né? Então, assim, isso foi muito interessante para mim. Porque também me fez pensar numa coisa, né? A questão de alimentação mesmo. Tipo assim, eu não só almoço todo dia, né? Eu tomo café da manhã, almoço, tomo café da tarde e janto. No meu caso, por exemplo, é como se estivesse faltando refeição no dia, sabe? Então, isso aqui para mim foi muito interessante, cara. Assim, eu tava precisando mesmo, então foi muito bom. Também gostei bastante. Obrigado aí, Igor. Acho que contribui muito. Eu acho que é um lado que não dá para ser negligenciado, em especial, não é por qualquer pessoa, mas em especial por nós, pela atividade que fazemos, né? Eu acho que a atividade terapêutica requer, de fato, um comprometimento, um dever com a vida espiritual, né? Então, eu gosto muito, né? Acho legal, bacana, assim, conseguir ir acertando muito a minha oração. Também sou de missa diária também, e eu sempre deixo tudo para fazer de manhã, né? Então, já pego, faço minha oração, pessoal, vou à missa, rezo o texto, faço tudo de manhã, porque eu sei que depois o pau quebra, a rotina já começa a apertar, é menina, é terapia, é esposa, então o bicho pega. Então, assim, eu sempre acordo, eu vou à missa, eu moro do lado do mosteiro, praticamente, aqui da minha cidade, então tem missa diária, então é uma alegria muito grande, então, assim, sempre tô lá, né? E aquilo que você falou, né, eu acho engraçado, né, igual minha esposa, né, às vezes o neném ainda não tá com a rotina de sono estabelecida, então ela geralmente só vai aos domingos, né, à missa. Então, domingo é o dia que eu fico com ele na missa para ela poder vivenciar bem a missa, né? Porque eu já vou todo dia, né? Então, domingo eu deixo ela tranquila, né? Vou lá, fico ele lá fora, às vezes ele é bem tranquilinho, mas às vezes dá um probleminha ali, né? Ia dar esse suporte aí para ela vivenciar bem a missa de domingo. Mas ótimo, excelente, muito grato aí. Deus abençoe muito. Amém. Eu que agradeço. O Luan, eu botei um texto do site da obra falando sobre oração mental. Ali explica o que é e como fazer a oração mental. Ele fala lá uma oração mental em 4C, né? Que é concentrar, considerar, ajuda aí, Igor, conversar e contemplar, não é isso? Não, conversar e comprometer. Conversar e comprometer. Que aí é basicamente isso, quando tu pega um livrinho como o Caminho, né? Aí você puxa lá um ponto, lê 1, 2 vezes, ali você está, né, concentrando. E aí você começa a considerar, né, deixar aquele negócio cair no seu coração. Dali você parte para uma conversa com Deus mesmo, né, tipo uma conversa curta, e no finalzinho dessa oração você tira um compromisso,
né? Você olha ali e fala, beleza, eu preciso melhorar nisso aqui. Eu criei o hábito de anotar sempre os meus compromissos, mas assim, aí é hábito meu. Na oração mental ali, eu pego lá, medito 1, às vezes 2, às vezes dá para meditar 4, 5 pontos do caminho, mas menos, geralmente menos, né? Marca o ponto ali e caminha, entendeu? E eu uso bem esse modelozinho ali dos 4, 6 que estão explicados lá no site da obra. Esse texto é joia. Valeu, muito bom. Eu vou fazer mesmo. Carol também falou que estava pensando aqui sobre o exame de consciência, sabe? Era o que a gente estava conversando aqui. Pra ela começar a ter mais o hábito de fazer também. Então serviu para todo mundo, né? Foi muito bom. Verdade. O exame de consciência ajuda demais, justamente para a gente não acumular os erros, né? Porque se eu vou passando despercebido ali, eu não tenho condições de me emendar o mais rápido possível, né? E o exame de consciência, ele evita essa tragédia do precipício, né? A gente já acorda, já, como se diz, né? Já cai levantando, já cai em pé. Muito bom, muito bom. Pessoal, vocês não têm noção de como eu tô feliz, Igor, por sua presença também, mas também pela presença da Carol, tá bom, Carol? Estou muito feliz, assim, eu sou um velho de 40 anos, então, senhor Luan, por favor, me avisa essas coisas antes, tá? Porque eu choro mesmo, meu coração bate forte. Você quase chorou, não foi? Eu vi essa cara. Eu quase chorei, que eu disfarço bem para poder... A Cecília também veio, vale lembrar. Exatamente. Então, esse negócio de que eu fico pensando em coxinha, daqui a pouco tu tá pensando fralda e leite, irmão. Fica tranquilo. É uma questão de tempo. Então, assim, tô muito feliz mesmo com esse encontro. Assim, vocês não têm noção do quanto assim, eu tô alegre, assim, coração assim. Que delícia, que bom. Deus é muito bom. Valeu, irmão. Pô, eu também tô Obrigada. ficar maluco, feliz demais. Vamos ter organizar a vida espiritual dos dois, entendeu? Tipo assim, sai os dois, nós vamos organizar. Isso aí. Eu tava meio vermelhinho, assim, meio colocando a mão assim. Eu falei, será que é porque a Carol tá aqui? E Mas eu sabia que o Edson gosta muito do Luan, porque outro dia eu tava arrumando a casa e achei um bilhete do Edson pro Luan. Que bilhete é do Edson? Você conseguiu que o Echevarria assinasse meu livro mesmo? Pode crer. Eu lembro disso, eu estava lá na cena ao vivo. O Luan levou meia hora para entender que a Echevarria já tinha assinado o livro dele. Muito bom. Igor, só agradecer, meu cara. Né? Um dia corrido aí, um monte de menino para cuidar, enfim, a Tuane avançada já na gestação e você, depois de uma semana de recolhimento, está aqui com a gente. Muito obrigado, viu? Eu tô super descansado, uma semana de boa. Pois isso aí é sacanagem ficar falando, né? Pô, uma semana de férias, mano. Pô, que é isso? Acordava 7h20 da manhã, nenhum menino me acordava de madrugada, eu tô zerado. Eu tô indo pro meu agora dia 7 de setembro, final do mês eu tô indo, de cooperadores. Legal. Delícia. Só agradecer a presença, que bom, foi uma excelente porta de entrada, assim. Pô, já que estava aqui, por que o Igor não está com a gente aqui, né, pô? Então agora você está aqui com a gente. Beleza? Sempre que der, apareça, é de 15 em 15, né? A Tuane tem as atribuições aí de mãe e esposa, né? Além de terapeuta. Então, às vezes ela aparece por aqui, mas, né, sempre está ali muito solícita. Né, sempre pergunta, inclusive eu falei, Tônia, eu posso adicionar o Igor no grupo? Por quê? Porque de vez em quando ela compartilha caso ali, né? Então, não sei, óbvio, você como esposo deve ouvir primeiro do que a gente no grupo, né? Mas não custava perguntar, né, antes de adicionar. Então, seja bem-vindo, meu cara, será sempre bem recebido aqui. Obrigado. De 15 em 15 a gente tá, às vezes não dá para vir, enfim. Tá capengando assim, vai fazer 2 anos em novembro, entendeu? Coisa boa. Mas, esse grupo que você viu aqui hoje geralmente está aqui nas segundas-feiras. Muito bom. E a gente fala de tudo aqui, é muito bom. Acaba sendo uma distração com propósito, muito bom. Né? Bacana. No próximo eu trago meu cachimbo
É isso aí, é a hora do é isso aí. É a hora de poder pitar o Edson com o charuto dele ali, eu com o meu de palha aqui, o Luan outro dia ele tava fumando um monte de Cristo atrás do outro. Falei, ó, o menino tá. Né? Aí fomos saber que ele tava fazendo terapia com o dono de uma charutaria que tava pagando em charuto. E parou de fumar charuto, acho que ele já deu o cara ele já deu alta. Deu alta. Pagou pro charuto. Não é. É muito bom, foi bom, né? Os caras iam trazer para ele um enfisema pulmonar. Que bom que curou, né? É isso aí, é isso aí. Porra, vocês querem tratar mais alguma coisa ou seguimos? Vou parar a gravação. Muito tranquilo.